Agora sim. Então, agora vamos voltar. Então, quando a gente fala de queda em relação a idoso, a questão é muito mais complicada. Mas por que, professora, que é muito mais complicada? Foi a minha cadeira aqui. Por que é muito mais complicada? Porque o idoso, como eu acho que eu já falei para vocês em sala, a partir dos 30 anos, a gente passa a perder 1% das funções do corpo. Funções cognitivas, funções motoras, entendeu? Então, imagina quando você é um idoso. Quando você está numa idade avançada, lembrando que idoso é a partir dos 60 anos, né? Quando você está num estado de idade avançada, o seu corpo não funciona mais como antes. Dependendo da sua qualidade de vida, você pode não ter força para caminhar, você pode não ter força para se segurar, para levantar, para sentar, para comer, para fazer as atividades diárias que a gente costuma fazer no dia a dia, certo? Quem tem avô vivo ainda em casa, que já é bem idoso, sabe do que eu estou falando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as quedas. Eu fiz os tópicos, eu não vou trabalhar com slide, eu fiz os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Olha como são pouquinhos os tópicos. Uma coisa bem singela, tá? Então, assim, primeiro ponto. Quem tiver com caderno e caneta, pode ir anotando. Quem quiser que eu repita alguma coisa, é só me falar que eu repito, tá? Então, quedas são um dos fatores que podem desencadear a mortalidade de idosos. Muitos idosos morrem por quedas, seja em banheiro, ao tomar banho, seja queda da cama, entendeu? Seja queda da própria altura, tá em pé, desequilibrou e cai. Então, é um fator de óbito, queda. Isso é muito sério, entendeu? Dentre essa comunidade de idosos, né? Vamos falar na língua de bioestatística, dentro dessa amostra, a queda pode causar um nível grande de mortalidade. Aí vem o que pode influenciar na queda? Redução da capacidade funcional, como eu já falei no início da aula, né? As pessoas, de acordo com o tempo, bem-vindo, Maicon, as pessoas, de acordo com o tempo, vão perdendo as funcionalidades do corpo, né? Equilíbrio é muito importante. Então, olha a cara desse menino. Entendeu? Então, você imagina, você está em pé, e é a mesma sensação de você rodar, rodar, rodar e depois parar. Você já pensou, você sentir essa sensação direto quando você está andando? Faz com que a pessoa se sinta impotente em relação a isso. E alguns idosos sentem isso, porque tem muitos idosos que eles querem ser independentes. Só que as funções fisiológicas não permitem essa independência, certo? Muito obrigado, Maicon, mas você não vai ganhar nota por conta disso, tá? Isso aí eu já sei. É uma coisa natural minha, meu querido. Então, vamos lá. Queda também pode causar institucionalização precoce. O que é institucionalização precoce? Vocês que são enfermeiros, pessoas inteligentes, me respondam. O que é uma institucionalização precoce? Quando eu falo assim, a queda em idosos pode fazer com que haja muita institucionalização precoce. Eu estou querendo dizer o quê? Podem me responder no chat. Vocês que são enfermeiros, inteligentes, capacitados, me respondam. Ninguém? Não? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Meu pai amado. Então, quando eu falo
institucionalização precoce, eu estou falando de internações precoces. Ah, estão pesquisando na internet. Isso aí. Eu estou falando de internações precoces, entendeu? Talvez o idoso está lá, né? Está ativo, está bem, só que caiu. E devido a essa queda, ele vai ter que ficar internado porque ele quebrou o fêmur. Então, vai causar uma institucionalização precoce por conta dessa queda, né? Então, aí, o que da obrigação do enfermeiro? Questionar e registrar o que aconteceu, né? Porque, assim, às vezes o idoso, que tem esse porém também, idoso, criança, né, adolescente, exatamente, que eu falei, Michael, parabéns. Idoso, criança e adolescente, às vezes acontece deles chegarem no hospital ou no posto de saúde e geralmente quem fala é o acompanhante, não é o quem sofreu o acidente, né? Quem responde por eles são acompanhantes e isso impede bastante a comunicação, né? Por isso que a orientação é se dirigir ao paciente, não ao acompanhante, né? Para ele explicar o que aconteceu, como aconteceu, o que ele está sentindo, entendeu? Programação de avaliação, recomendações e orientação. O que é essa programação de avaliação, gente? É o seguinte, quando a gente trabalha em posto de saúde, por exemplo, principalmente para cuidar desses casos, que é a atenção primária, a gente não tem que avaliar só o paciente e a família. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando você faz uma avaliação, quando você faz uma visita, você não está visitando só aquele paciente. Você está visitando ele, a família e a casa dele. E aí você tem que ver as condições da casa, você tem que ver a forma de tratamento da família, a forma que aquele paciente está sendo cuidado, como é a alimentação, quantas vezes é a alimentação, como é a evacuação, entendeu? Como é a micção, entendeu? Como quanto de água ele consome, entendeu? Eu tenho que ver tudo isso. Eu tenho que ver hidratação, eu tenho que ver eliminação, eu tenho que constar todos esses fatores. Onde ele dorme, como ele dorme, quantos banhos ele toma por dia, quantas vezes ele se exercita, ele levanta da cadeira por dia, ou se ele só fica sentado, quantos de sal e de gordura que ele come. Isso tudo faz parte, né, da avaliação. E como é a casa? Tem escada? Tem o piso do banheiro é antiderrapante? Entendeu? Tem algum suporte de segurança no banheiro para ele segurar? Tem algum suporte de segurança na cama para ele levantar ou não cair? O tapete é escorregadio ou é antiderrapante? Então tem tudo isso. Tem um suporte lá no vaso sanitário para ele segurar? Tudo isso tem que ser questionado quando se trata de idoso, entendeu? É corona, com certeza. Entendeu? Então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Quando você vai fazer uma visita domiciliar. Como se trata de idoso, tem que ter todo esse cuidado. Porque, como se trata também de atenção primária, você tem que antecipar o cuidado antes que aconteça algum acidente ou ele seja, como é que eu falo, acometido por alguma doença, certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo compreender o assunto? Sim ou não? Ok, Nilza. Ok. Mailine. Até agora, para ela vai piorar. Então é isso. Tem que saber em relação a quedas, né? Tem que haver, mas como profissionais da saúde temos que agir na causa do problema. Exaltou, sim.
Exaltou o quê? Ah, estou sim, entendi. Então, só que como profissionais de saúde, nós trabalhamos com promoção, prevenção e tratamento, tá? Então, isso que eu falei entra na prevenção. Prevenção de acidente, prevenção de doença, promoção, vacina contra gripe. Todo mundo tem que tomar vacina contra gripe. Entendeu? Por quê? Porque o vírus da gripe, ele se desenvolve a cada tempo e a vacina tem validade apenas de 1 ano. Por isso que todo ano tem que tomar a vacina da gripe. Isso é promoção à saúde. Prevenção é você ir na casa da pessoa, fazer a visita domiciliar e ver se está tudo correto, ver se está tudo bem com a pessoa antes dela ir lá, porque caiu no banheiro, porque o piso não era antiderrapante, porque não tinha nenhum suporte no vaso e nem no chuveiro, e ele caiu. E aí vai ficar sobre a responsabilidade da saúde pública, porque não foi feita a prevenção adequada. Isso é nosso trabalho, tá? Não é só do ACS, né? Não é só do médico, é do enfermeiro também, tá? ACS é assistente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde. Temos que, deixa eu ler aqui. Temos que fazer algo antes que o acidente aconteça. Exatamente, Maico. Tá, então vamos lá. Aí a gente tem a avaliação funcional, né? Que a gente tem que fazer com o idoso. O que é essa avaliação funcional? É você ver se o idoso ele é capaz de fazer as suas atividades individuais. Tem o caso assim na minha família, em Cacoal, com meu avô. Então, é complicado, né? Eu arrumei tudo. Pois é, tem pessoas que têm idosos com mal de Alzheimer na família. E agora você imagina, pessoas com algum tipo de demência, é muito mais difícil você tratar, você cuidar, porque tem que redobrar todos os cuidados, né? E precisa de ajuda, porque não é fácil. Cuidar de um idoso que tem doença crônica, que não consegue deambular sozinho, que não consegue fazer suas atividades, que é totalmente dependente e que não aceita ajuda, é complicado. Então, a avaliação funcional. Você vai ver nessa avaliação se a pessoa é capaz ou não de elaborar atividades individuais, né? Que seja fazer uma comida, que seja colocar uma água para ferver, levantar da cama, tomar banho. Porque tem idoso que ele não consegue tomar banho. Só que ele sabe a hora que ele tem que tomar banho. Então tem essa diferença cognitiva. Ele não tem a força motora para tomar banho sozinho, mas ele tem a cognição, ele sabe a hora que ele tem que banhar. Então a gente tem que saber diferenciar esses dois lados. E existem testes, tipo a escala de Katz, que é um teste que vai medir a habilidade, esse tipo de habilidade de avaliação funcional do idoso, para saber se ele consegue realizar essas atividades. Só que esse teste de CATS, ele só é feito pelo geriatra. A internet está ruim, suas falas estão cortando. Ah, tá. O que eu faço? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Melhorou agora? A minha também tá um lixo, toda hora trava. Então, mas eu acho que é a minha internet. Então tá. Então, esse teste de CATS, ele é feito pelo geriatra. Ele é feito pelo geriatra, principalmente. Na minha humilde opinião, esses testes, eles deveriam ser disponibilizados na unidade básica de saúde, né, para que nós também possamos fazer esse acompanhamento dos idosos, né, para que se apresente algum tipo de esquecimento, algum início de demência, a gente possa estar encaminhando para o médico responsável. Mas como está sendo gravado, que não deve exatamente. Entendeu? Porque, assim, cuidamos de muitos idosos, né? A maioria das pessoas hoje em dia, a maior faixa etária são de idosos. E vai aumentar ainda mais. A gente já falou sobre isso.
Então, esse cuidado, esse cuidado, esse arranjo é necessário para ter o controle, né, dessa desse grande número de idosos, né, para evitar a incidência do número de demência que existe e de acidente também, porque tem muito idoso que aparece sozinho no hospital, sem acompanhante, para ser tratado, e às vezes ele vai lá, ele nem sabe o que ele está fazendo lá, o que ele tem, para que ele foi, entendeu? Por conta de descuido, às vezes, do acompanhante. E nesse teste, o que há nesse teste? Vou demonstrar para vocês, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Tem lá a pergunta sobre que dia é hoje, qual o nome da rua que ele mora, qual o nome dele, quantos anos ele tem, entendeu? A data, enfim, a cidade onde ele mora, tá? E são informações importantes, a gente acha que não. Mas são informações importantes, junto com outro tipo de avaliação e exame físico, que pode ajudar a identificar algum tipo de demência, algum início de demência, entendeu? Ou esquecimento. Tem alguns esquecimentos que são normais até determinado ponto, mas daí você ter um episódio de esquecimento durante todo um mês, que só vai piorando, é um sinal de agravo, é um sinal de que tem alguma coisa errada, certo? Então, para isso que serve esse teste, e essa avaliação tem que ser feita junto com a consulta de enfermagem. Ok? Peraí só um minuto. Ok? Aí vamos lá. Tem os tipos de atividades que são avaliadas, né, junto com a consulta. Atividade de vida diária, que a gente chama de AVD. Eu acredito que vocês estejam acompanhando aí no caderno de atenção básica. Que são relacionados ao autocuidado que as pessoas têm. Tipo o quê? Comer, banhar, deambular, né? Levantar, sentar, às vezes até encher um copo de água. Tem uns que não conseguem, porque eles não têm força na mão, eles ficam tremendo, não conseguem pegar o copo de água. Então, isso já é uma deficiência motora que ele está começando a apresentar. E aí a gente tem que orientar, chega um certo ponto dessa avaliação que você vai ver se a pessoa vai precisar ou não de um cuidador, se ela vai precisar ou não de uma pessoa 24 horas com ela para estar ajudando a realizar as suas tarefas, entendeu? Aí vem as atividades instrumentais de vida, né? Que é se a pessoa consegue ter uma vida independente dentro da sociedade. Então, tem esses dois tipos de atividade, né? A de vida diária, dentro de casa, o que a pessoa faz todo dia, colocar uma roupa para lavar, estender roupa, enfim. E, e, a, e a atividade instrumental de vida, viver na sociedade. Conseguir pegar um ônibus, manipular remédios. Manipular remédio é uma questão muito séria de se tratar. Por quê? Porque eu acho que vocês já ouviram falar de multifarmácia. Tem idoso que ele toma mais de 6 remédios por dia. Tem remédio que ele toma para diminuir o efeito do outro remédio que ele tomou. Multifarmácia, entendeu? É o que acontece muito. E por que que acontece muito? Porque eu acredito que também que eu já falei sobre isso em sala. Pessoal, nós vivemos em um mundo capitalista, certo? E assim, de um lado nós temos a saúde e bem-estar. Do outro lado, nós temos a indústria. Na indústria, existem os médicos e a indústria farmacêutica, hospitais particulares, enfim. Então, é uma luta diária desses dois lados, certo? Porque a maioria das medicações que a gente toma, eu já falei isso em todas as minhas turmas de enfermagem e eu vou repetir até vocês formarem. A maioria das medicações que a gente toma, a gente produz no nosso corpo. E a gente toma porque o corpo parou de produzir. Insulina é um exemplo. Ocitocina eu tomo no hospital porque
O meu útero produz ocitocina para poder expelir o bebê. Só que no hospital é aplicado também para poder ativar ainda mais a contração e o bebê sair logo. Porque tem que ser rápido. Ele tem que ser agoniado. Porque tem muita mulher para parir. Então, tem tempo para humanidade, muitas vezes. Então, aí de um lado a gente tem essa questão e do outro lado a gente tem uma coisa que eu também vou repetir sempre, o açúcar. O açúcar, ele está inteiramente ligado com as demências que a gente anda apresentando. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, também está ligado à esquizofrenia, entendeu? Tem as ligações genéticas hereditárias? Tem. Só que o açúcar, ele é maléfico para a saúde. O açúcar, ele é uma droga, tá? Assim como a cocaína, assim como a nicotina. Por quê? O açúcar vicia, entendeu? Você tem pessoas que têm a necessidade de comer um açúcar, porque ela já trabalhou aquilo na mente dela. E o açúcar dá uma sensação de prazer, entendeu? Ele faz eliminar, ele faz a gente produzir serotonina. Ele tem, sim. Então, ele é uma droga. Ele vicia. Tem pessoas que não podem passar um dia sem comer um doce. Tem pessoas que comem doce todo dia depois do almoço. Então, ele está totalmente ligado a isso. E ele é maléfico à saúde. Tá ligado com obesidade, tá ligado com diabetes, problemas cardíacos, tudo isso. Então, a gente tem essa luta diária. E aí tem também, entra a questão de atendimento, né? Para você passar uma medicação para um paciente, você tem que saber o que o paciente tem, você tem que saber se ele precisa tomar aquela medicação, né? Tem que ter todo um laudo, tem que ter todas as provas possíveis de que aquele paciente necessita daquele remédio. Tem que fazer um cronograma e um acompanhamento para me ver se ele tem necessidade de tomar aquela medicação. Medicação, toda medicação tem efeito colateral. Ela causa isso, causa aquilo. Tem idoso que tem efeito raro de medicação, entendeu? Que pode fazer ele piorar o quadro clínico dele. Então, isso é muito sério, questão de multifarmácia, tá? Eu acredito que tem que se trabalhar mais a questão do bem-estar e a qualidade de vida. Quem tem qualidade de vida, quem se alimenta bem, quem vive bem, não toma remédio. Não precisa tomar remédio. Porque ela está nutrindo o corpo com o que ele precisa. Se eu me hidrato bastante, se eu bebo bastante água, todo o excesso tem o resultado. Né? Eu não vou precisar ficar no hospital tomando soro fisiológico, porque eu vou estar hidratada. Eu bebo 2,5 litros de água por dia. Ah, professora, mas e se sentir uma dor? Ah, se sentir uma dor, vai tomar uma medicação. Mas eu tô falando medicação para a pessoa ficar presa àquela medicação. Entendeu? Para fazer parte da vida dela. Para ela tomar aquela medicação a vida inteira. Isso é muito sério. E tem idoso que é dependente de remédio. Não vive sem remédio. E aí, conforme o tempo for passando, vai aumentando a dose, porque aquela outra dose já não faz mais resultado, que o corpo não aceita mais. É assim. Eu vou ler o chat aqui. Li um artigo esses dias dizendo que a população do Brasil está sendo mais idosa do que pessoas de idade média ou criança e a tendência é só aumentar. Até 2050, o número de idosos vai superar o número de crianças, adolescentes e adultos. Professor, esse teste, ele mede uma quantidade de pontos específicos? Sim, Mailinho. Fiz um trabalho no semestre passado, se não estou enganada, e constava um teste de 15 pontos, mas não me recordo o nome do teste. Eu vou mostrar para vocês esse teste e o teste de Lylton, todos os outros. Meu avô, espera aí, sempre pede para ir embora para casa dele, sendo que ele está em casa, muito complicado.
Um docinho é tão gostoso. Ai, meu pai do céu. Posso sair por 10 minutos, prof? Pode, meu querido, pode sair. Então, é bastante complicado, né? Porque ele. E tem aquela questão também de que o idoso, às vezes, se ele tem alguma demência, ele questiona por que você está fazendo aquilo. Vai tomar banho, mas por que eu vou tomar banho? Por quê? Não está na hora, não quero. Vão tentar. Será que vão tentar me matar naquele banho? Entendeu? Só um minutinho, pessoal. Salve, tropa! E aí, como Então, é que... voltei. Fechem os Ah, microfones. agora que eu ia conversar com a galera. Então, vamos lá. Converse comigo. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Existem vários tipos de testes que são feitos, só que quem tem mais acesso a esses testes são os especialistas, que são os geriatras, né? Que vão tratar dos idosos. Porém, acredito que esses testes deveriam ficar disponíveis na rede pública, porque há grande número da procura, né, de idosos para os cuidados nesse âmbito público. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui a escala. Vocês estão vendo o caderno? Me respondam no chat, por favor. Estão vendo, né? Ok. Então, deixa eu ir lá. Se alguém passar a não ver, só me abrir o microfone e me falar. Eu vou lá na página 145. Só um minuto. 135. Ai, aleluia, cadê? Aqui. Vamos ver. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Sim? Não, professor, tá muito embaçado. É porque tá pequeno, mas você tá vendo na tela, né? Sim, sim. Tá. Formulário de avaliação das atividades básicas de vida diária. CATS. Vou Então, esse acompanhar é pelo meu caderno aqui que eu baixei. Ah, tá. Muito bem. Parabéns para você. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho, sem ser aqui, nesse modelo aí, eu tenho separado essa escala. E aí eu vou enviar para vocês, tá? Caso vocês tenham idosos em casa, vocês vão fazer esse teste com eles, ok? E aí depois vocês vão me repassar o resultado, certo? Ok.
Então, vamos lá. Vamos voltar lá no formulário. Então, aí tem nome e data de avaliação, em cima. Aí, bem em cima fala, para cada área de funcionamento listada abaixo, assinale a descrição que melhor se aplica. A palavra assistência significa supervisão, orientação ou auxílio pessoal. E aí a gente tem a orientação de quantos pontos vale para cada tipo de atividade, né? Tem banho, a avaliação da atividade banhar-se é realizada em relação ao uso do chuveiro, do banheiro e ao ato de esfregar-se em qualquer uma dessas situações. Nessa função, além do padronizado para todas as outras, também são considerados independentes os idosos que receberem algum auxílio para banhar uma parte específica do corpo, por exemplo, região dorsal ou uma das extremidades. Por exemplo, o idoso, ele banha, consegue tomar banho, porém ele precisa de uma ajuda, vamos supor, para esfregar as pernas. Isso não faz dele uma pessoa dependente. Acontece que ele não consegue abaixar para esfregar as pernas, mas o resto do corpo ele consegue, sabe? Então isso não faz dele uma pessoa dependente. Agora, a pessoa que eu tenho que colocar numa cadeira, levar para o banheiro e daí dar o banho nele, aí ele é uma pessoa dependente. Ele não vai conseguir banhar sem a minha ajuda. O independente que não conseguir esfregar as pernas, ele vai lá, dá um migué, passa por aqui assim, o sabão, acabou. Até porque o idoso ele tem muita resistência para tomar banho. Eu não sei o que é, mas eles têm uma resistência para tomar, dá briga feia para tomar banho, em alguns casos. Eu tinha uma tia que ela pedia socorro toda vez que ela ia tomar banho, aí o povo pensava que a gente estava matando ela. Era grito, era grito. Mas, enfim, cada caso é um caso, mas o idoso que consegue tomar banho, saber a hora de banhar, saber que tem que se esfregar, ele não é necessariamente uma pessoa dependente. Aí tem vestir-se, banheiro, transferência, deitar, continência, né? O fato dele, ele usa fralda, não usa, alimentação, come sozinho ou não, entendeu? Então a gente tem a escala e aí tem as pontuações, né? Só que assim, esse tipo de escala de CATS é aquele negócio. Se você vê que, vamos supor, banho, não consegue, tem dificuldade. Deitar-se, não consegue, tem dificuldade. Alimentar-se, não consegue, tem dificuldade. A partir daí, você já percebe que aquele paciente ele tem uma certa dependência, né? Mas aí você vê, banho, não consegue. Deitar, consegue. Alimentação, precisa de ajuda. Uma questão não faz com que ele se torne uma pessoa dependente. Agora, mais de uma questão, entendeu? Mais de duas questões, já faz com que ele seja, sim, uma pessoa dependente. Precise de um cuidador. E outro ponto, o enfermeiro ele pode ser um cuidador, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro aqui, pessoal, só um minutinho. A escala que eu tenho. Agora, cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Tabelas. Ah, aqui. Gente, mas meu filho conversa. Deixa eu ver aqui se tem explicadinho. Ah, tem. A escala aqui é até mais bonitinha. Deixa eu colocar aqui para vocês a escala que eu tenho aqui. Escolher aqui. Ai, ai. Caps. Vocês estão vendo a escala? Tá abrindo agora. Estão conseguindo ver? Essa daqui é melhor, ela é mais completa. Isso. Uhum. Tá, então vamos lá. Essa daqui dá para enxergar melhor. Avaliação de atividades básicas
da vida diária, né? Deixa eu ver o que foi que vocês escreveram. Sim, tá. Certo, vamos lá. E aí a gente tem, aqui embaixo, aqui, ó, onde eu tô com o mouse circulando aqui, a gente tem resultado, 0. Se o resultado deu 0, ou seja, ele não precisa de ajuda em nenhuma dessas perguntas, banho. Ó, presta atenção, vou ler aqui o banho. Avaliação da atividade banhar-se. É considerado em relação ao uso do chuveiro, de banheira e ao ato de esfregar-se em qualquer uma dessas situações. Aí a gente tem a opção sem ajuda, com ajuda parcial, com ajuda total. Deixa eu perguntar aqui só para me ver se vocês estão conseguindo me acompanhar. Estão entendendo? Estão vendo aonde eu estou lendo? Sim, né? Ótimo. Tá, então eu vou continuar. E aí tem opção sem ajuda, com ajuda parcial, com ajuda total. Sem ajuda. Aí vem vestir. Como é que ele veste? Sem ajuda, com ajuda, parcial ou total? Ajuda parcial, gente, é assim. Eu visto a camisa, mas não consigo vestir o short. Ou eu visto o short e não consigo vestir a camisa. Entendeu? Mas consegue, tem a noção que tem que vestir. Aí vem banheiro, de novo. A função de usar o banheiro. Como usar o banheiro? Eu vou contar um negócio para vocês, mas porque assim, tem gente que fala assim, mas como assim? Banheiro? Como é que a pessoa não sabe usar o banheiro? Gente, a minha tia-avó, ela era irmã da minha avó. Uma vez eu cheguei no banheiro e ela tava pegando água do vaso e tomando banho. E aí eu cheguei lá e eu achei aquilo tão curioso. Não, mas tá sendo gravado, não importa. É verídico, faz parte da saúde. É uma experiência que eu tô dividindo com vocês. Foi a minha experiência geriátrica. Gente, eu cheguei lá, ela tava com a vasilha, jogando água do vaso na cabeça, tomando banho. Falei, minha filha, o que é que você tá fazendo, minha filha? Aí ela, não, eu tô tomando banho aqui com essa cumbuquinha. Tomando banho com o quê? Com a cumbuquinha. Minha filha, não faça. Eu não sabia se eu pegava ela, porque aí eu ia estar pegando na água do vaso, ou se eu jogava logo água nela. Eu peguei a mangueira e joguei água nela, né? Eu ia fazer o quê? Então, gente, tem idoso que não tem noção de como usar o banheiro, não, filha. Não tem. Isso daí é um alto nível de dependência. Ela não poderia tomar banho se não fosse com acompanhamento. Não, não conseguiria. Ela ia ficar lá esfregando a parede a tarde todinha, se ninguém fosse lá. E com o chuveiro, ó, pau quebrando. É alto nível de dependência. Mas tem idoso não, que vai e sabe o que tem que fazer no banheiro. Vai ligar o chuveiro, vai se esfregar, vai tomar banho, entendeu? Depois que terminar, vai se enxugar, vai se vestir. É diferente. São coisas totalmente diferentes. Uma pessoa dessa, como eu relatei, igual a minha tia, é uma pessoa dependente. Ela não podia ficar só. Ela necessitava de um cuidador para ficar orientando ela em todas as atividades que ela ia fazer. Aí vem transferência. A função transferência é avaliada pelo movimento desempenhado pelo idoso para sair da cama, sentar-se em uma cadeira e vice-versa. Sem ajuda, com ajuda parcial, com ajuda total. Continência. Refere-se inteiramente ao autocontrolado de eliminação de urina e fezes. Essa questão de urina e fezes, isso daqui, gente, é muito... como é que eu falo? Deixa a pessoa naquela sensação de potência. Você já pensou, você não tem controle sobre as suas eliminações fisiológicas? Você tá ali, do nada você faz xixi ou faz cocô. Você não tem controle. Isso pode acontecer. Perde tanto a função motora quanto cognitiva. Ele não tem controle sobre o esfíncter, entendeu? Tá ali, não sabe nem se está fazendo xixi, se já fez, se quer fazer. Tem dia que fala, eu quero fazer xixi, eu quero ir no banheiro. Tem dia que não fala. Ou pode estar com aquela sensação de dor de barriga, de querer ir no banheiro, mas não fala, porque
passa pela cabeça que sente a dor, mas não lembra onde é que tem que fazer, ou como tem que fazer. Isso é muito triste, entendeu? E requer muita paciência e ajuda. Uma pessoa, para cuidar de um idoso, gente, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter um treinamento para poder fazer esse cuidado com a pessoa. Tem que ter, se for enfermeiro, tem que ter especialização, tá? E se for um cuidador, tem que ter, no mínimo, uma capacitação para cuidar de um idoso. Não é só ir lá e mexer, não, tá? Tem que ter todo aquele cuidado humano com aquela pessoa para poder ter um bom resultado. Aí vem a alimentação, ato de dirigir a comida, digerir a comida do prato, entendeu? Ah, não, é dirigir mesmo, a comida do prato até a boca. Tem alguns que não conseguem nem segurar a colher para poder se alimentar. Aí nos resultados a gente tem independente para todas as atividades, dependente para uma atividade só, dependente para 2 atividades, dependente para 3, para 4, 5 ou dependente para todas as atividades. Depois que esse teste é feito, ele pode ser direcionado ao especialista. E aí aqui a gente tem um anexo, né? O que é o teste? O que é esse teste de CADS? É um teste de avaliação das condições do idoso para avaliar a habilidade da pessoa. Quem faz o teste de CADS poderá ser realizado por qualquer membro da equipe técnica multiprofissional da unidade básica de saúde que tenha sido devidamente treinado no serviço. Aí vem a avaliação de resultados. Pontuação varia de 0 a 6. 0 indica total independência. 6, dependência total ou parcial na realização de todas as atividades propostas. Encaminhamentos. Cada teste deverá ser avaliado pela equipe, devendo ser elaborado o plano de cuidados específicos conforme as alterações apresentadas. E aí eu tenho aqui em cima, né, o lugar para fazer as observações que eu quiser fazer, fora o teste, e aqui eu vou encaminhar para o geriatra, o médico especializado para cuidar de idosos, entendeu? Então tem esse tipo de teste. No documento está referente que pode ser feito na unidade básica de saúde, porém, agora pode ser que tenha ou não, mas eu não vi desse teste ainda em unidade básica de saúde. Não vi. Nunca realizei esse teste na unidade básica de saúde, né? A gente faz as perguntas, né, cabíveis quando a gente vai fazer a consulta de enfermagem com o idoso. Eu vou enviar essa ficha para vocês e as outras também, tá? O Magno. Eu vou enviar pelo correio para vocês, pode ficar tranquilo. Tá? Então, por nada. O Magno tá tão educado. Será o que foi que aconteceu? Aí vem o teste de Lylton. Deixa eu ir lá no teste de Lylton, que é, na página 147. Vamos lá. Cadê? É no caderno de atenção básica. Vamos lá na página 147, que é logo depois da página 146. Aí vem a página 147, tá? As pessoas mudam como a água para o vinho. Meu pai, esse povo tá tão romântico. Teste de Lyon. Esse teste aqui, o objetivo é avaliar o desempenho funcional da pessoa em termos de atividades instrumentais. Como eu falei, segurar um copo, colocar uma água para ferver, pegar uma colher sem derrubar, conseguir comer, entendeu? Conseguir pegar a colher, enfim. Para ver se consegue manter uma vida independente, né? Cadê? Aí vem aqui. O senhor consegue usar o telefone? Aí avaliação. Sem ajuda, com ajuda parcial, não consegue. Né? Aí tem aqui a totalidade de pontos. Avaliações dos resultados. Para cada questão, a primeira resposta significa independência, a segunda, dependência parcial ou capacidade com ajuda, e a terceira, dependência. Deixa eu ver se eu tenho esse teste aqui também. Olha que interessante, eu tenho aqui. Que coisa boa. Aqui, ele tá mais visível. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Esse que eu coloquei agora. Estão conseguindo ver?
Estão conseguindo ver o teste de Lyon? Sim ou não? Sim, né? Ok. Então tá. E aí tem a pontuação máxima possível são 27 pontos, né? Que eu vou somar. Existem 3 respostas possíveis, as perguntas que variam de independência, aí, dependência parcial ou dependência total. Então vamos lá. Aí tem as perguntas. O senhor consegue usar o telefone sem ajuda? 3, com ajuda. 2, não consegue. 1. Aí eu vou marcando, né? Ah, você consegue usar. Não quer dizer que eu vá seguir essa sequência. Às vezes eu pergunto: ah, o senhor consegue usar o telefone? Se a resposta for essa aqui, não consigo, aí eu vou marcar 1. Não vou marcar esses outros, tá? Isso aqui é só a referência, tá bom? Aí, o senhor consegue fazer compras sem ajuda, com ajuda, enfim. E aí, no final, eu vou somar, tá? Se a pessoa fez 27 pontos, quer dizer que ela pode ser uma pessoa dependente, independente, entendeu? Ela não vai precisar de ajuda para fazer essas atividades. Se ela fizer menos de 27 pontos, quer dizer que ela pode precisar de uma ajuda parcial. Vamos supor, ela fez 20, precisa de uma ajuda parcial. Se ela fez menos de 20, ela vai precisar de uma ajuda total para fazer todas as suas atividades. Ela não vai conseguir, por exemplo, sair para comprar um remédio. Você consegue? Não. Então vai precisar de ajuda, entendeu? Você consegue voltar para casa? Porque às vezes tem uns que vai, mas não volta. Lembra para onde é que vai, mas não lembra depois onde é que mora. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Fora esses testes, eu tenho que ter uma conversa muito séria com o paciente, né? E com quem convive com ele, para saber como é o comportamento dele. Porque às vezes tem isso também, gente. Às vezes você está conversando com o paciente, com o idoso, e ele nega. É assim, assim, assim. Ele fala: não, mas é tudo de outro jeito, eu dou conta. E aí o acompanhante fica só assim, ó. Porque, né, tem uns que não aceitam. Tem idoso hoje em dia ainda que não aceita que é idoso, que precisa de ajuda, que precisa de repouso, que já não consegue fazer as atividades que fazia antes, principalmente os homens. Os homens são os mais difíceis de lidar, tá? E aí, gente, todas essas todos esses testes, eles vão avaliar o desempenho, a capacidade, identificar se a pessoa, tudo é para identificar se a pessoa ela precisa de ajuda ou não, ok? Até agora, tudo bem? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo entendeu? Tudo sossegado? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tudo tranquilo. Tudo sossegado. Alguém quer café? Eu tenho, mas é fora do assunto abordado. É sobre trabalho, né, Mari? Oh, meu Deus. Quer café? Então faz aí na sua casa, gente. Ai, ai. Então, podemos continuar? Vocês querem fazer uma pausinha para tomar uma água? Podemos seguir direto? Ah, tá. Ok. Então, quando eu falo, gente, Deixa eu. Peraí. Olha, o ordinário não tá com café lá? Oh, meu pai do céu. Mas, gente. E eu doida para tomar um café, mas tô com preguiça de fazer. Então, Vai quando eu fazer, falo. Hã? vai fazer então um café para a senhora. Não, que estou ministrando aula, não posso. Mas você, menos um ponto para você, viu? Então Nossa, vamos lá. Então vamos lá. Quando eu falo processo incapacitante, eu estou falando de condição crônica, tá? E evolução, que tem como consequência hospitalização e institucionalização.
A gente já tocou nesse assunto antes, né, na faculdade. As pessoas estão envelhecendo com péssima qualidade de vida. Isso é nítido quando vão no hospital, quando vão no posto de saúde. Isso é nítido com o número de mortes que a gente está tendo hoje em dia por conta do Covid-19. Por quê? Como é que eu vou falar isso? Eu vou tocar num assunto delicado. Eu perdi uma tia semana passada, né? Pelo Covid-19. E ela tinha 67 anos. Então, o que acontece? Ela era idosa. E ela era hipertensa, era diabética, tá? E tinha uma dificuldade respiratória, tinha problema de coluna. Ela tinha várias doenças crônicas. E aí ela adquiriu o Covid-19, porque, gente, tem uma diferença. Olha só, coronavírus é o nome do vírus. O que a gente adquire é o Covid-19, tá? Então, agora eu pergunto para vocês. Podem me responder? Não, sem problema, Magno. Agora eu pergunto para vocês. Eu vou beber água, peraí. Agora eu pergunto para vocês. Vocês me respondam no chat. Vocês acham que o que levou ao óbito, foi o Covid-19 ou ele só influenciou para desestabilizar o quadro clínico dela e foi isso que a levou à morte? Eu vou resumir a pergunta. Vocês acham que o que a matou foi o Covid ou as alterações crônicas que ela já tinha que pioraram por conta do vírus? Me respondam no chat. Obrigado, Magno, pelos pêsames. Acredito que o Covid apenas tenha influenciado. Ele só influenciou. As alterações só agravou mais. Faltam alguns darem o seu parecer. Nilza, Maicon. José. O Covid-19 apenas influenciou, pois o caso dela já era para se dizer crítico. Exatamente. Então, assim, gente, os jornais, a mídia, eles estão fazendo todo esse rodeio, todo esse alvoroço, né, em cima do Covid-19. Só que, assim, a gente descobriu que as pessoas mais suscetíveis a essa doença são os idosos. A gente descobriu isso por quê? Porque o maior número de mortes são idosos. Então, agride bastante os pulmões, né? Chega principalmente para lastrar os pulmões. Então, assim, se a pessoa é idosa, ela já tem a perda da funcionalidade do corpo, várias perdas. Se ela não tem uma boa qualidade de vida, se ela já possui doenças crônicas, o que a matou foi o Covid-19? Não, o Covid-19 ele chegou e ele alterou, ele piorou o estado clínico, né? O que já era ruim ficou pior. Pode ter dificultado, né, a respiração, pode ter causado uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca ou uma parada respiratória separadas, certo? Então,
a gente tem que saber separar isso, tem que saber olhar para todos os lados, não é só morreu de Covid. Nossa, mas como assim morreu de Covid? É um vírus, não é? É um vírus, Covid é um vírus. Gripe é um vírus. Tem gente que morre de gripe? Já teve. HN1 é um vírus, né? Teve gente que morreu de HN1? Teve. Porém, eu não estou querendo dizer que quem tem uma boa qualidade de vida não vai sentir os sintomas. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que se a pessoa tem o organismo, como é que eu falo? Em bom aspecto, tem um organismo bem cuidado, né? Não é só comer bem, não é só beber bastante água. Manter exames em dia todo ano, principalmente idoso. Idoso de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, tem que fazer consulta periódica. Ah, mas eu não estou sentindo nada, mas tem que fazer consulta periódica. Ah, tá na campanha de vacina, não vou tomar vacina porque eu não gripo nunca, mas tem que tomar vacina. Não é só comer bem, não é só dormir bem também, fazer exercício físico também, entendeu? Então isso aí tudo influencia, tá? Por isso que eles estão nessa faixa de risco. E é aquele negócio, as pessoas levam na brincadeira, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, é para a gente evitar certas coisas, certas doenças, que para alguns são fatais, entendeu? Principalmente para os idosos. Eles não têm, alguns não têm esse preparo, entendeu? Para suportar esse tipo de vírus. Ele é um super vírus. Ele já existia, só que ele veio com tudo. Ele é um super vírus. Tem regiões do Brasil que estão enterrando 80 pessoas por dia. Não é mentira, não é brincadeira. 80 pessoas por dia. E uma delas, né, pode ser da nossa família. Entendeu? Acontece. Então, é aquele negócio. Toda vez que você for orientar, toda vez que você for fazer uma consulta de enfermagem, você tem que orientar sobre a qualidade de vida. Você tem que saber, a pessoa tem que ter consciência de que a qualidade de vida vai influenciar na questão das doenças, entendeu? Vai proteger ela, a qualidade de vida protege a gente, porque o meu corpo, ele tá produzindo anticorpos ali, ele tá funcionando muito bem, certo? Gente, aguarda só um minutinho. Voltei. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. O Covid... Por se tratar de um vírus que atinge o sistema respiratório, por qual motivo, então, os idosos são o principal grupo de risco e não os fumantes? Os fumantes também são um grupo de risco. Porém, se você fala de fumantes jovens, é porque eles são um grupo de risco também, tá? Não são os principais, por quê? Porque os idosos são mais frágeis, entendeu? O idoso, se ele gripa, dependendo do idoso, ele fica de cama os 7 dias. O coronavírus, ele dura de 9 a 14 dias, entendeu? É um baque, tá? Então, os fumantes são também, estão na zona de risco. Porém, eles não estão tão, como é que eu falo, fragilizados como os idosos. Não tem comparação, entendeu? Porque, claro, o pulmão deles já, dependendo do tempo de uso do cigarro, o pulmão deles já está bem deteriorado. Porém, as outras funções do corpo estão em plena, como é que eu falo? Eu misturei tudo. Ele tem o pulmão deteriorado, mas os outros órgãos estão em plena funcionalidade.
idosos não. A maioria dos órgãos, o corpo, a mente já está bem deteriorado, entendeu? Se a gente quiser utilizar a palavra cansado, também pode utilizar, entendeu? Mas depende muito. Tem idoso que teve e se curou do coronavírus, tá? Depende também da questão de intubação, de vagas em hospitais. Tem idoso que teve acesso, tem idoso que não tem acesso e nem vai ter. Isso daí também entra como patamar para esse tipo de estatística para dizer que os idosos são a principal, os principais prejudicados, entendeu? Questão de recurso, se o hospital tem ou não capacidade de receber aquela pessoa, se tem respirador suficiente, se tem leito suficiente. Então tem tudo isso. Tá? Entra a questão da saúde também, mas também entra a questão da institucionalização. Se o hospital da cidade daquele idoso tem capacidade para remover ele para aquele local, para fazer o atendimento adequado, isso tudo conta, entendeu? Tem pessoas que estão adquirindo essa doença e que estão ficando em casa, isolado, né? Não estão precisando ir no hospital. Tem pessoas que tiveram e não sentiram nada, não sentiram nenhum sintoma, entendeu? A questão de uso de medicamento contínuo, isso enfraquece o sistema imunológico. O sistema imunológico vira uma bosta, ele não funciona, tá? As pessoas hoje em dia, por exemplo, a criança ela não pode ter uma febre de 38 graus que a mãe está dando remédio. Se a criança estiver com o lábio roxo, tremendo, aí eu dou remédio, porque eu sei que o corpo não está aguentando. A criança está com 38 graus, está brincando, correndo, não para, eu vou dar um banho nela. Um banho com água em temperatura ambiente, entendeu? E aí o sistema imunológico não funciona, não produz. Não produz. Igual empresa parada. Tá ali só por estar. Não produz. Então, aí você se depara com um tipo de supervírus desse e seu organismo tá fraco, você vive tomando medicação, você vai precisar ir para o hospital, vai precisar ficar internado. Então, são vários fatores, tá? Que pode levar à morte, vários fatores que pode levar à internação, entendeu? Então, assim, é uma discussão bem abrangente. Quando a gente fala de Covid-19, quando a gente fala de idoso, quando a gente fala de fumante, quando a gente fala de obeso. Obeso também está na zona de risco. Por quê? Porque aqui, embaixo dos meus pulmões, eu tenho um músculo que chama diafragma. Se eu engordo, se eu fico acima do meu peso, a gordura visceral da minha barriga vai fazer pressão em cima do meu diafragma. E eu não vou conseguir respirar direito. Igual mulher quando tá grávida. Mulher quando tá grávida, a barriga cresce e os órgãos sobem por conta da pressão do útero. E a mulher, principalmente nas últimas semanas de gravidez, sente mais dificuldade de respirar por conta dessa pressão. É igual a pessoa obesa. Vai sentir essa pressão por conta da gordura visceral, vai sentir dificuldade para respirar. O obeso também está na zona de risco por conta do excesso de gordura e pode, se ele pegar o Covid-19, dependendo da situação, ele pode ir a óbito. Entendeu? Tem pessoas que não são idosas e que eu tive notícia de que faleceram por conta Então, naquele meio termo, são adultos, né? 40, 45 anos, e que, infelizmente, chegaram a falecer. Mas você vai olhar o biotipo da pessoa, e se você for atrás do histórico, você vai entender por que ele faleceu. Entendeu? Pode ser um mal súbito, pode ser falta de ar, pode ser parada, infarto. Ele pode ativar vários mecanismos no corpo. Entendeu? Porque a partir do momento, se eu pego um vírus, é porque a minha imunidade está baixa. Ela está baixa por algum motivo. Então, daí já deixa o corpo impossibilitado de defesa. O vírus entrou, um vírus arrasador igual esse, entra. Ele termina de enfraquecer o corpo, o sistema imunológico. Ok?
Todo mundo está compreendendo? Tem alguma pergunta? O sim é de pergunta ou é de que está entendendo? Sim, não. Agora foi que enrolou tudo. Então, tá. Eu vou falar de mais um assunto, vou fazer uma pergunta e vou entrar em outro assunto. Tá? O sim que estou entendendo. Que bom. Tá. Eu vou falar sobre uma das coisas que o não é de pergunta. Tá, eu entendi. Entendi. Tá. Então eu vou falar de AVC ou AVE. AVC e AVE é a mesma coisa? Sim ou não? Me respondam no chat. Eu quero saber por quê. Ai, mas é tão bom poder fazer essa pergunta. É não, Magno, por quê? Não, Aécio, por quê? Você quer saber? Me respondam. Acho que não. Eu quero saber o porquê. Ó, se vocês quiserem abrir o vídeo e me responderem pelo microfone, eu quero a resposta do Magno e do Aésio. Por que vocês acham que a AVC e a AVE não é a mesma coisa? Anda, gente. Aqui vocês podem se esconder, né, seus malandros? Ah, tá. Eu acho que. Quem é que tá Já? falando? Sou eu, Aécio. Ah, pode falar, meu filho. Porque AVC é acidente vascular cerebral, se eu não me engano. E AVE é acidente vascular encefálico. Eu creio Tá. que seja. Não, tá certo. Mas agora eu te pergunto. Onde é que fica o encéfalo? O que é o encéfalo? Oi? Onde é que fica o encéfalo? O que é o encéfalo? Encéfalo? Não sei. O encéfalo? Responde a esse. Desliga, meu filho, o microfone. Desligou? Ó. Vixe. Posso falar? O encéfalo é formado pelo cérebro e o tronco encefálico. Encontra-se na caixa craniana, ocupando todo o seu espaço, e junto com a medula e os nervos compõe o sistema nervoso. E o cérebro? O que tem? Você perguntou de encéfalo, rapaz. Desliga aí, ô Magno. Já chega de passar vergonha. Desliga aí. Ei. O encéfalo, ele é o todo. O cérebro é só uma parte. Valeu, abraço, é nóis. E qual é essa parte do cérebro? Me explica aí. Onde é que fica o cérebro? Ai, eu tô adorando isso. Onde é que O fica cérebro? o cérebro? O cérebro, ele fica dentro da caixa craniana, professor. E o encéfalo? O encéfalo também. O encéfalo é todo o conjunto que pega o cérebro, o cerebelo, entendeu? Todo esse conjunto. Então o cérebro tá dentro do encéfalo. Faz parte do encéfalo, não estar dentro, faz parte. Mas não é a mesma coisa. Hã? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá. Entendi. Obrigado, meu filho, pela participação. É um prazer sempre. Beijos e abraços. Abraço. Gente, vocês são fofinhos demais. Não, mas assim, vocês pesquisaram certo. Foi no Google, foi? Deixa eu falar para vocês. O encéfalo, como o Michael falou, é toda a região cerebral. Encéfalo e cérebro é a mesma coisa. Encéfalo é toda a massa, entendeu? E cérebro é a mesma coisa. Quando eu falo AVC,
acidente vascular cerebral ou AVE, acidente vascular encefálico, é a mesma coisa, tá? Eu tô falando das mesmas coisas, estão na mesma caixa, fazem parte do mesmo conjunto, e tudo que tá aqui, embora tenham nomes diferentes, é o cérebro, tá bom? Entendido? Eu não tava rindo de você, não. Eu nunca fiz isso. Vamos lá. O AVC, gente, o que que é o AVC? O AVC é, de forma bruta, falando de forma bruta, é o entupimento de uma veia, né, ou uma artéria cerebral. E aí vai causar aquele AVC. Aí a gente tem o isquêmico e o hemorrágico, né? O isquêmico não causa o derrame. O derrame é o sangue extravasar, tá? Ele vai causar o entupimento, pode causar convulsão, pode causar tontura, pode causar todo um dano cerebral. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Sempre quando vocês já ouviram falar, fulano desmaiou na fila do banco, num dia assim bem quente. Vocês já ouviram falar nisso? Fulano desmaiou na fila do banco ou em qualquer outra fila. Eu acho que isso só acontece no Maranhão, então. Então, o que que acontece? Quando está muito quente, os nossos vasos, eles dilatam, eles aumentam. Ou porque estava na praia, isso, Juliane. Eles aumentam, eles enlarguecem. Então, o sangue vai mais devagar, porque tem mais espaço, não precisa fazer pressão para ir rápido. Então, com isso, demora mais para chegar aqui na cabeça. Então, essa falta rápida, repentina de oxigênio, que o sangue carrega oxigênio, pode causar um desmaio, entendeu? Também pode causar uma convulsão. Convulsão está ligada à falta de oxigênio no cérebro, tá? Então, se ocorre um AVC isquêmico, pode causar uma necrose, né, em alguma parte do cérebro, pode danificar alguma região. Por isso, quando a pessoa tem derrame, ela fica com um lado do corpo prejudicado, né? Porque ele fica sem movimento, porque pode, dependendo da área que atingir, né, pode danificar movimento, né, percepção. Então, vai causar isso. Isso acontece em idosos também, pode acontecer em pessoas jovens. Na maioria das vezes, pode acontecer com a pessoa dormindo, porque quando as pessoas estão dormindo, o fluxo de sangue ele é menor, né? É mais devagar, mais lento. A pessoa não está em movimento. Porque quando eu me movimento, eu acho que já expliquei isso para vocês. A panturrilha, nossa panturrilha funciona como segundo coração. Ela impulsiona o sangue a subir. Então, quando a gente está deitado em relaxamento, decúbito dorsal, esse sangue ele demora mais para chegar na região craniana, né? E acontece muito de pessoas darem AVC quando estão dormindo por conta disso, tá? Ou por conta de alguma embolia, né? Ou coagulação. Por isso que tem pessoas que fazem tratamento com anticoagulantes, né? Para evitar esse tipo de problema, tá? Porque pode haver alguma embolia, alguma coagulação e causar aí um AVC, entendeu? E na maioria das vezes pode acarretar mais em idosos. Isso aí vai causar uma grande dependência, tá? Ele vai ficar super dependente, não vai conseguir realizar as tarefas que conseguia fazer antes. Às vezes eles levavam uma vida ativa, uma vida, né, bem independente, e aí depois de um AVC, é um dos fatores que causam dependência nos idosos, é o AVC, né, que vai limitar os movimentos, vai limitar as atividades, tá? E aí, conforme ele for se recuperando, ele pode ir retomando essas atividades, tá? Mas perguntar, assim, um fator que pode causar dependência nos idosos, AVC. AVC causa muita dependência, tanto em idosos quanto em jovens, tá? Que podem ter esse tipo de problema. Eu vou sair agora dessa área de queda, né, desse nosso assunto, e vou entrar em PSA e toque retal. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora?
Ficou esclarecido? Se tiver pergunta, agora é a hora. Agora ou nunca. Amém, então? Sim, o porquê estava na praia. Não, então ninguém tem nenhuma pergunta. Nilza, você tem alguma pergunta? Você está conseguindo acompanhar? Mailine, Maicon já respondeu. Estamos sem pergunta por aqui. Estamos sem pergunta por aqui. Olha o palavreado do enfermeiro. Nilza, toca o barco, chefia. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos tocar o barco, né? Vamos. Ai, gente, acho que eu tô ficando velha. Sem perguntas até o momento, senhora enfermeira Manuela. Gostei. Então, vamos lá. Vamos falar de PSA e toque retal. Vocês fizeram essa atividade, certo? Não, não sou senhorita, sou senhora. Vocês fizeram essa atividade, né? Ainda não corrigi a atividade de vocês, viu, Magno? Não precisa você me ligar, eu vou corrigir, não se desespere, viu? Gente, o Magno passou hoje a tarde inteira me perguntando dessa atividade. Meu Deus! E eu, Magno, meu filho, eu vou olhar, se acalme. A tia vai olhar, não precisa dessa agonia toda. Mas eu gostei bastante do interesse. Queria exaltar isso agora, vocês estão de parabéns. Quem, né, realmente se propôs a fazer a atividade e fez, né? Eu vou corrigir, recebi os vídeos de quem me mandou. O Aes me mandou 15 vídeos que veio no meu WhatsApp dele, né? Vídeo de 10 horas que ele fez, recebi, vou olhar todos, vou dar o retorno para vocês, tá? Recebi o vídeo da Juliane, a Mailine nunca chegou, mas vai chegar um dia, que ela mandou, vai chegar, eu tenho fé que vai chegar. Só para constar, eu não gostei de fazer esse vídeo, mas tem que gostar. Amanhã eu mando o vídeo, prof. O Magno tá mandando parcelado. Cada dia é uma coisa. Mas não precisa ficar mandando mensagem amanhã, não, Magno. Eu já tô sabendo, viu? Então, eu vou corrigir, gente. Eu vou dando retorno conforme eu for vendo os vídeos. Eu vou corrigir tudo. Vocês tenham paciência. Mas eu tô gostando muito, viu? Dessa atitude de vocês. De ir atrás, de saber. A Nilza também me procurou. Também tá de parabéns. Eu sei que vocês estão tendo essa dificuldade com vídeo, isso é coisa nova e tal. Mas assim, gente, no decorrer da minha vida, eu aprendi que tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente está tendo dificuldade, não está sendo fácil, mas a gente está aprendendo coisas novas. E isso é bom, entendeu? Para a vida profissional da gente, é bom. Tudo a gente tem que tirar um lado bom. Nem tudo é ruim, tá? Eu sei também das dificuldades de vocês. Todos nós estamos tendo dificuldades, perdas, né? Mas assim, a gente tem que dar um jeito de seguir em frente, né? E a gente tá, eu acredito que a gente vai conseguir. Então vamos lá. Vamos falar sobre câncer. O câncer, ele é uma mutação que ocorre nas nossas células. Não é de um dia para o outro, não é em 15 dias. Pode levar aí 10, 20 anos, tá? Pode ser por conta de cigarro, pode ser por conta de metais inalados, né, pelo ar, pode ser por conta de uma água gelada. Água gelada queima o esôfago, tá? O nosso organismo por dentro, ele é revestido por uma mucosa. Essa mucosa ela é forte, só que para as questões ambientais, ela tem as suas limitações. Se eu bebo água gelada todo dia,
aquela água ela não vai me satisfazer. Aquele copão de água gelada é bom, mas não vai me satisfazer. Nunca vou tomar só um se tiver com muita sede. Tomar mais de um, porque não vai me satisfazer. Mas vai queimar. Aqui, ó. Se eu tomo um copão de água em temperatura ambiente, eu me sinto cheio, enche a minha barriga, satisfaz a minha sede. É interessante eu perceber essa diferença. Se eu tenho o costume de tomar aquela água gelada o tempo todo, eu não vou ver. Mas ela vai causar algum distúrbio ou algum malefício no meu organismo. Ah, fulano tá com câncer de esôfago. Fulano tá com câncer de esôfago, mas ele nunca fumou. Faz exercício, tem uma boa alimentação, dorme bem. Como assim ele tem câncer no esôfago? Talvez ele bebia muita água gelada. Ah, mas e coisa quente? Não faz mal, não? A gente toma coisa quente. Faz. Alimentos em temperatura acima do nível do nosso corpo queima, entendeu? Vai fazer mal também, tá bom? Então, é tudo uma questão de observação. Então, a partir daí pode gerar um câncer. Aquela feridinha no meu esôfago vai estar ali. Aí eu vou ter uma inflamação de garganta. E aí eu tenho recorrentes inflamações de garganta. Mas por quê? Eu sou tão saudável? Não sei. O que é, será? Será que é a água gelada que eu tô tomando? Será que é o café quente que eu tô tomando? Olha, gente, para vocês terem uma noção de como a vida da gente mudou. Antigamente, nos tempos das cavernas, tem filmes sobre isso. Os homens das cavernas, eu quero que vocês me digam se vocês já viram um homem da caverna gordo. Não tem. Por quê? Primeiro, eles só comiam comidas naturais, entendeu? E eles não comiam o tempo todo, igual a gente. A gente o tempo todo tá comendo. Se a gente ficar em casa, o tempo todo a gente tá ali. Se a gente tá fazendo uma atividade, assistindo uma série, La Casa de Papel, a gente tá ali, ó, comendo. E desliguem o microfone. E aí, os homens das cavernas, eles tinham que sair para procurar comida. Era um trabalho desgramado para poder comer. Tinham que sair para procurar comida, matar, fazer a fogueira para comer. Ou às vezes comia até cru. Então, eles não tinham o hábito de ter aquela comida ali prontinha para eles comerem. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas aquele tal de jejum intermitente. Mailin, você quer falar alguma coisa, meu amor? Desliga o microfone. Tá dando mau contato. Quer falar, meu bem? Não, senhora. Desliga aí, Vou meu desligar. amor. Obrigada. Tá bom. Gente, que 10 pontos. Tá. Então, aí eles. Tá, falando do jejum intermitente. Ah, aquele jejum intermitente faz mal para a saúde. Ficar determinado tempo sem comer. Esse jejum, porque assim, você fica. Você tem reserva de gordura no seu corpo, tá? Então, não há necessidade de você se alimentar toda hora, toda hora, toda hora. Tem nutrição. Ah, mas por que o nutricionista fala para comer de 3 em 3 horas? Então, eles têm a literatura que eles seguem, né? Porém, tem o estudo fisiológico do corpo. Então, se a gente for parar para ver, são coisas distintas, né? E às vezes eles aderem também, né, ao jejum intermitente. Quando você faz jejum intermitente, o seu corpo, ele faz um detox natural. O fígado é responsável por isso. Ele limpa todo o seu organismo, entendeu? Então, assim, isso também tem a ver com qualidade de vida, tá? Eu fugi um pouquinho do assunto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, tá. Então, aqueles famosos tererés estão proibidos? Então, Mailinho, os tererés que vocês tomam são gelados, né? Bem gelados.
Mas o câncer está bem ligado à qualidade de vida. Não tem uma explicação específica para o que causa câncer. Qualidade de vida é bom, só que a pessoa que tem qualidade de vida, ela pode contrair um câncer, se for hereditário e genético, né? Vai estar na família, ela pode ter chance de ter. E dependendo de algumas. Ela não fuma, mas está no ambiente de fumante. Essa fumaça que a gente inala aqui todo dia. Tem, além de fumaça, tem metais, tem organismos, micro-organismos, e a gente vai inalar e vai se instalar no nosso corpo e vai ficar lá guardado até virar uma massa, que popularmente a gente chama de tumor, e pode crescer descontroladamente, o que vai causar metástase, e aquilo é o câncer, resumidamente. Então, a qualidade de vida, ela nos protege de determinadas coisas, mas em relação ao câncer, estamos de mãos atadas, porque não tem uma explicação específica para o que causa o câncer. A gente sabe que é uma mutação que ocorre nas células, que fazem com que elas cresçam desordenadamente. E aí a gente tem também a questão da massa que se forma, só que é benigna. Por que é benigna? Porque ela não cresce descontroladamente. Há um controle sobre esse crescimento e ele pode ser retirado, essa massa pode ser retirada. Então, essa é a diferença entre tumor maligno e benigno. Todo mundo entendeu a diferença de tumor maligno e benigno? Mas o câncer está bem ligado à qualidade de vida. Mas entre uma pessoa com uma boa qualidade de vida e uma que não tem, é mais provável ou não? Então, como eu te falei, Michael, qualidade de vida não vai te resguardar contra câncer, porque no ambiente você está suscetível à poluição, fumante e outros fatores externos que podem acarretar o câncer, porque não tem uma explicação científica. É isso aqui que vai causar. Todo mundo entendeu a diferença entre tumor maligno e benigno? Todo mundo entendeu, né? Juliane, Michael, ok. Tá, então vamos lá. A próstata. A próstata, como eu havia falado para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver bem direitinho. A próstata está aqui, nessa região, tá? E aqui, ela está abaixo da bexiga. Isso aqui é a bexiga e aqui é a próstata. O que passa no meio aqui é o canal uretral, é a uretra. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer prostatite, né? E pode acontecer crescimento benigno da próstata, tá? E também o câncer de próstata. Se algum desses fatores acontecer, ele vai automaticamente apertar, popularmente dizendo, apertar esse canal uretral e vai pedir a saída do xixi, vai causar dor, pode dificultar a ereção, ok? Então, assim, há vários malefícios que o crescimento da próstata pode causar. A próstata, ela é uma glândula que ela é responsável por 70% do sêmen, tá? Ela participa, ela produz as substâncias que hidratam o sêmen. Então, 70% do sêmen é produzido na próstata, ok? Então, é super importante no nosso organismo, porém, pode haver esse crescimento, pode ser hereditário, pode ser genético, tá? Vamos do início. Antes, o diagnóstico só era feito quando quando o tumor invadia outros órgãos, ou seja, quando havia metástase. Isso no início. Mas quando que ocorreu a descoberta do toque retal e do PSA? Isso foi em 1990. Descobriram que o toque retal e o PSA poderiam identificar o crescimento maligno da próstata. O toque retal, gente, só para vocês... Porque, assim, o homem, ele tem muito preconceito em relação a
o exame de próstata. Um preconceito bobo, machista, ignorante, né, e que causa muitas mortes. É o segundo causador de morte em homens, é o câncer de próstata. Toque retal não é feito com esse dedo aqui, não, gente. É com esse dedo, tá? Feito pelo médico. E também ele não tem essa unha aqui, ok? É feito pelo médico. Tem uso de anestésico. Tem toda uma preparação, tá? Para o paciente poder realizar esse exame, que pode ser realizado a partir dos 50 anos. Se ele tiver casos na família, tem que ser a partir dos 42 anos, ok? Se apresentar PSA elevado, ele tem que realizar todos os anos esse teste. Se ele apresentar PSA e não apresentar o crescimento da próstata, mesmo assim tem que realizar o exame todos os anos. Todo mundo entendeu até aqui? Preciso de um retorno, sim ou não? Sim, 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 sim. Sim, senhora. Ok, Maylin, gostei. Então vamos continuar. Ó, então vamos lá. Outro ponto. Qual é o tratamento? Cirurgia ou radioterapia? Porém, se eu tiver um diagnóstico e ele não for efetivamente positivo, eu posso causar muito sofrimento para esse paciente. Inclusive, eu enviei na SAB de vocês um documentário sobre o câncer de próstata, documentário de um homem, né, que passou por todo o transtorno, tá? Do tratamento, e lá tem explicações, é um vídeo de 9 minutos e pouco, tá? Vocês têm que assistir, é muito importante, é muito bom. É uma ampliação do conhecimento, né? Para complementar ainda mais o conhecimento, junto com a caderneta do idoso. Tá. Aí a gente tem o chamado sintoma indolente. O que é esse sintoma indolente? O paciente não sente nada, nada, nada. Nem dificuldade de fazer xixi, nem dor a urinar, nada, nada, nem dor no pé da barriga, ele não sente nada. Então, se o paciente está apresentando. Peraí, gente. O que foi que eu comi que eu tô arrotando? Isso, Maylin, você é muito inteligente. É o famoso paciente assintomático. Ele não vai sentir nada. Então, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou fazer um acompanhamento laboratorial. Vou ficar acompanhando ele rotineiramente, tá? É aquilo que está no processo de enfermagem. A avaliação não para. Eu vou avaliar aquele paciente rotineiramente, vou continuar fazendo esse acompanhamento. Tá. Então, idade para iniciar o tratamento, já falei, 50 anos, homens de risco, 45 anos, homens de alto risco, e 40 anos, homens de risco muito alto, aqueles homens que têm na família, alguns casos, é moderado, o que tem muitos casos na família é risco alto, né? E assim, existe nas literaturas que os homens negros, eles têm mais tendência a ter câncer de próstata. Eu não sei por que essa perseguição com o pobre do preto. O preto sofre. Tudo é o preto que tem mais. Mas, enfim, não tem uma explicação científica nem literária do porquê que os homens negros têm mais tendência a ter o câncer de próstata, até porque foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa obteve-se a informação de que tanto o homem branco quanto o homem negro têm têm acesso às mesmas informações sobre o câncer de próstata e conseguem fazer os mesmos exames do câncer de próstata. Mas assim, eu acredito que o acesso, né? Pode ser que o acesso seja mais difícil, né, para o homem negro, dependendo da circunstância, dependendo da localidade e da situação. Né? Pode ser que o acesso seja mais difícil e pode ser isso que cause o maior número de casos em homens negros. É uma possível explicação. Tá? Então, o antígeno prostático específico, que é o PSA, ele chegou para ajudar nesse diagnóstico do câncer de próstata. Ok? O valor dele, o valor
que a gente pode dizer assim, que é um valor dentro da normalidade, é 2,5 nanogramas por milímetro, tá? É o valor que é considerado dentro da normalidade. Então, acima desse valor, anualmente o homem tem que ficar fazendo consulta, ficar fazendo aquela avaliação e aquele acompanhamento, tá? A gente indica biópsia a partir de 4, tá? De 4 nanogramas, a gente já indica biópsia, que vai lá tirar um pedacinho da próstata para ser analisado para ver se tem material cancerígeno lá naquela pelezinha. Esse antígeno prostático específico, ele é produzido, tá? Na próstata, para participar do processo de substâncias do sêmen. Então, ele é produzido na próstata, tá? Só que, assim, ele é chamado de marcador biológico, porque, assim, quando ocorre alguma irregularidade na próstata, ele aumenta o nível. Então, ele é um marcador biológico da próstata, tá? Ele é produzido lá normalmente, não é produzido só quando tem aumento na próstata, não. Ele sempre é produzido. O nível normal dele é 2,5, tá? Só que quando ocorre alguma alteração na próstata, o nível dele aumenta, tá bom? Se ela cresce, mesmo que seja um crescimento benigno, pode aumentar o nível, tá bom? E aí, através do exame, eu vou descobrir se a pessoa tem, porque pode acontecer assim, gente. Ó, que são os resultados possíveis de PSA. O que pode acontecer? PSA normal, só que sem ausência de tumor. E aí vai ser o verdadeiro negativo. É aquele resultado verdadeiro negativo. Por quê? Porque o PSA tá normal e tá sem tumor. Verdadeiro negativo. Verdadeiro negativo, PSA normal, sem tumor. Aí tem o PSA elevado com a presença de tumor. Verdadeiro positivo. O PSA tá lá com o nível elevado e tem o cancro. Então, ok. Então, o PSA tá nível elevado e o cancro tá lá, é verdadeiro positivo, é incidência de câncer. PSA elevado sem câncer, falso positivo. Por quê? O PSA tá elevado e não tem o cancro, não tem o tumor maligno, então pode ser um crescimento benéfico ou pode ser só uma inflamação da próstata. Entendeu? Por isso que o PSA elevou, porque a próstata inflamou. Quando inflama, causa edema. O que é o edema? Cresce. Então, pode ser só isso. Então, é o falso positivo. Falso pelo aumento do PSA, né? E positivo por conta da falta do cancro, da falta do tumor. E aí, ó, a gente tem o PSA normal mais o cancro. Falso negativo, ou seja, eu tenho o tamanho da próstata elevado, só que o PSA está normal. Pode acontecer também, da próstata inflamar e o PSA continuar normal, entendeu? Sem alarmar alguma alteração na próstata. Então, todos esses resultados podem acontecer. E eles têm que ser bem diferenciados e analisados, porque assim, se eu olho esse resultado, deixa eu ver aqui. Se eu olho esse resultado bem aqui, ó, PSA elevado, mas sem presença de tumor. Aí saiu lá, falso, positivo. O falso, porque não tem cancro, e o positivo, porque o PSA está elevado. Eu falo para ele, eu não sei diferenciar. Aí eu vou lá e falo para ele, falso positivo, o senhor está com câncer na próstata. Eu vou matar o homem antes dele fazer o tratamento. Entendeu? Então, para mim poder falar isso para o paciente, para mim poder passar essa informação, eu tenho que saber o que eu estou falando. A gente tem que interpretar. Eu vou mandar uma foto desses resultados possíveis de PSA para vocês, tá? Então, assim, tem toda essa diferença. Qual que é o positivo para câncer? PSA elevado mais cancro. Foi feito PSA, ele está elevado, está 20. E no toque retal eu senti uma grande alteração na próstata, tá bem duro, tá bem rígido. Então deu verdadeiro positivo. Verdadeiro positivo, a pessoa está apresentando câncer, incidência de câncer, entendeu? Então,
eu vou mandar para vocês darem uma analisada nesse material. Tá? E aí, como eu já falei, tem a questão da prostatite e da neoplasia, né? Que é o crescimento benigno da próstata. Aí o que isso tudo vai causar? Dificuldade de urinar, micção dolorosa, vai urinar frequentemente bem pouquinho. Aí aqui eu tenho os níveis de PSA. De 0 a 2,5 é um nível baixo, tá? E é considerado normal. Ele tem que ficar nesse nível, PSA, para poder estar dentro da normalidade. E aí eu tenho de 2,6 a 9,9, é um nível moderado, bem moderado, mas que pode indicar aí o quê? Uma neoplasia, uma prostatite, né? De 10 a 19,9, nível elevado. A partir de 10, eu já posso desconfiar, né? Que essa pessoa fez o PSA, então vai, encaminha para fazer o exame de próstata e a biópsia, que pode ser um câncer. E aí eu tenho 20, que é muito elevado e com certeza é positivo para câncer, tá? Mas isso eles são feitos em conjunto, PSA e toque retal. Eu não posso fazer esse exame, eu não posso me basear no resultado desse exame só por um teste, entendeu? É um conjunto, PSA e toque retal. Ah, pai, eu tenho que fazer o exame de próstata, mas são dois, é o PSA e o toque retal. Eu tenho que ter os dois resultados e eu vou juntar, eu vou usar aquilo que eu já falei para vocês, o raciocínio clínico. O que o senhor está sentindo? Dor no baixo ventre, dificuldade de urinar, dor ao urinar, até para andar fica difícil, porque dói, dificuldade na ereção, entendeu? Então, eu junto esses sintomas, então vai fazer o exame, toque o PSA, e aí deu aquele verdadeiro positivo, infelizmente a pessoa vai apresentar, tá? Ou deu aquele, vamos pegar um aqui, deu aquele PSA elevado, não, esse aqui que é melhor. PSA normal, mais cancro. PSA, pai, PSA deu normal. Só que tem a próstata aumentou de tamanho. É falso negativo. Pode ser uma prostatite, só uma inflamação na próstata. Aí fazer o acompanhamento, né? Tomar medicação para diminuir a acidez da urina, né? Para diminuir o desconforto ao urinar, para evitar uma infecção urinária, entendeu? Para fazer todo esse acompanhamento. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre toque retal, sobre PSA? Então, tá tudo certo, tudo ok? Deixa eu ver aqui o chat. É o famoso paciente assintomático. Professor, eu vou ter que sair aqui, tá bom? Se eu voltar a tempo, antes de terminar, eu estarei aqui. Ok, eu vou agora, eu vou anotar o nome do pessoal que participou dessa aula. Então, tá tudo ok, não tem nenhuma pergunta, né? Deixa eu colocar aqui. Hoje são 11. Onze do 5. Então, vamos lá. Aézio, Juliane, Magno, presente, Mailine, Maicon e Nilza. Então, pessoal, hoje eu não vou passar a atividade, tá, para vocês. Eu vou corrigir a atividade que vocês fizeram. Quem quiser não, envie o vídeo para mim amanhã, quem não enviou hoje, tá? Que mais? Olhem o material que eu enviei para vocês na SAV. Eu enviei a caderneta do idoso e enviei o documentário para vocês assistirem. É importante que vocês assistam. Que mais?
Vou enviar as tabelas em relação o acompanhamento da atividade funcional dos idosos. Eu vou enviar 3 tabelas para vocês, porque tem a tabela também de saúde mental, né? O vídeo não está indo, vou enviar por partes. Pode ser, pode ser. Tá? Vou enviar também uma tabela, né, de percepção mental dos idosos. São 3 tabelas, eu vou enviar para vocês tudo no correio. Quero que vocês deem uma olhada nesses materiais. Se vocês tiverem pessoas idosas em casa, façam esses testes com eles, tá? É bem explicativo, dá para entender bastante. O que mais? Acho que é só, tá? Aí eu anotei aqui, ó, o pessoal que tá aqui presente na aula, tá? Eu anotei aqui, enquanto o Adriano não repassou pra gente a lista de frequência, e aí essa frequência, ela vai lá pro polo, tá? Vai ficar registrada lá no polo. Que mais? É isso. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? Aqui eu mandar mensagem no correio. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou também enviar pelo YouTube, tá? No grupo de vocês. Os que não participaram vão poder assistir depois, porém não vão ter presença, né? Então é isso. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês. Se cuidem, tá? E é isso. Tchau, tchau. Tchau, beijo pra todo mundo. Tô com saudade de vocês, hein? Até fazer o coração aqui, ó.